Olá, como estão? Mais uma draja de antipsiquiatria, já que os psiquiatras biológicos dão remédios psiquiátricos, a EPOQUE oferece drajas epistemológicas de antipsiquiatria. E aqui eu vou ler rapidamente uma passagem de um livro de Daniel Carlat. O livro se chama Unhinged, podemos traduzir aqui por desequilibrado, mais ou menos isso, nesse sentido. The Trouble with Psychiatry, a Doctor's Revelations about a Profession in Crisis. Portanto, Daniel Carlt é um médico, um psiquiatra, que teve uma crise de fé ao logo depois de indicar um remédio psiquiátrico para uma paciente, resolveu ter um drama de consciência e fazer uma reflexão a respeito da profissão da psiquiatria no geral e de suas práticas. Né? Teve uma dúvida de fé, e aqui, dúvida de fé cabe especificamente bem para a psiquiatria biológica, porque ela é uma crença, de científico, de realidade, ela não tem nada. Então, realmente, aqui, Daniel Carlat teve uma dúvida de fé. E uma parte sobre o que ele escreveu e vai escrever nesse livro. O autor, então, falando. Não contei a ela que, apesar de meu treinamento no Massachusetts General Hospital de Harvard, não tem ideia de como o Lexapro funciona para aliviar a depressão, nem qualquer outro psiquiatra. Como o Zoloft de Carroll, enquanto o Lexapro aumenta os níveis de serotonina nas sinapses nervosas, não há evidência direta de que a depressão seja um distúrbio de serotonina reduzida. O termo, entre aspas, desequilíbrio químico, é comumente usado por leigos como uma explicação abreviada para doenças mentais. É um mito conveniente, porque desestigmatiza a sua condição. Se o problema é um desequilíbrio químico, não é culpa deles. Os psiquiatras concordam com essa abreviação, porque ela nos dá algo a dizer quando os pacientes nos fazem perguntas sobre a fisiopatologia. Afinal, nenhum médico quer admitir ignorância sobre os próprios problemas por os quais foi treinado. Não contei a Linda que a psicoterapia poderia funcionar tão bem quanto a medicação para ela. E que havia decidido pela medicação, em parte, porque recebi pouco treinamento em terapia durante meus 3 anos de residência psiquiátrica. Como muitos psiquiatras, não faço psicoterapia porque não posso fazer psicoterapia. Não pedi a Linda para tirar sangue, nem a enviei para uma tomografia cerebral. O diagnóstico em psiquiatria procede exatamente como fazia há um século, fazendo uma série de perguntas, analisando as respostas. Os pacientes frequentemente nos pedem um teste diagnóstico. Eles ouvem relatos da mídia sobre PET scans, eletroencefalogramas e testes computadorizados de atenção. Tanto os psiquiatras quanto os seus pacientes são rápidos em adotar esses talismãs da ciência pura. Mas, infelizmente, o diagnóstico psiquiátrico continua muito atrás do restante da medicina. Por isso, o DSM-4, nosso manual de diagnóstico, assumiu as dimensões de um livro sagrado na área. A cada 10 anos, mais ou menos, uma nova edição é publicada e o cenário da psiquiatria muda. Mas, como mostrarei mais adiante neste livro, os novos diagnósticos são baseados em votos de comitês de psiquiatras, e não em testes neurobiológicos. Como o diagnóstico em psiquiatria é mais arte do que ciência, o campo é vulnerável à difusão de doenças, à expansão das definições de doenças para estimular o mercado de tratamento medicamentoso. Por fim, não contei a Linda, que frequentemente recebia a visita de um representante farmacêutico da Forest Pharmaceuticals, fabricante do Lexapro, que me trazia minha bebida favorita da Starbucks e sanduíches para minha recepcionista. O representante me disse que o Lexapro era o mais bem tolerado de todos os SSRIs. Embora eu soubesse que não havia evidências convincentes de que isso fosse verdade, sua visita atingiu seu objetivo, que era o de plantar o Lexapro em minha mente. E eu, por sua vez, prescrevi para a Linda. Muito bem, aqui ele diz claramente, Daniel Carlat,
que a psiquiatria não é medicina. Se a psiquiatria não é medicina, ela não é tratamento. E ela também não é terapia. Terapia da palavra, como mesmo ele disse, que hoje, na psiquiatria, nem se ensinam mais a fazerem terapia da palavra. Terapia não é tratamento, porque não é medicina. E não é terapia da palavra. Um terapeuta que indica um remédio faz o diagnóstico, no máximo, em 15 minutos. Em 15 minutos, em uma hora, ele pode atender 4 pessoas, em vez de uma hora de psicoterapia. É muito mais vantajoso economicamente. A melhor forma de nós lutarmos contra a psiquiatria biológica é não entrar nela. Nós somos consumidores. Nós temos um poder que ainda não está, parece, introjetado nas pessoas, na época hoje das mídias sociais e da internet. Hoje, com a conectividade, podemos, se quisermos, passar as informações de forma rápida e de forma ampla para muitas pessoas. Nada nos obriga a ter que entrar no consultório de um psiquiatra biológico e receber um psicoativo viciante como tratamento de algo que não existe na medicina, um desequilíbrio químico no cérebro. Assim como Daniel Carlat, um psiquiatra que teve uma crise de fé, e já falei que fé aqui é a palavra mais apropriada para a psiquiatria biológica, está tentando passar, através da internet, dos livros, propagar a verdade sobre a psiquiatria. E o seu drama de consciência ao perceber isso, que ele mesmo já sabia há muito tempo, mas era conveniente ter uma ignorância ativa em relação a isso. Há sites, muitos sites, de grupos, pessoas, associações, divulgando os efeitos colaterais, entre aspas, porque eu já disse aqui em outro vídeo que não existe efeito colateral para psicoativo, são os efeitos da própria droga. E o quanto, ao entrar na cena, no sistema da psiquiatria biológica, pioraram sistematicamente suas vidas a médio e longo prazo. Nós temos o poder da divulgação da verdade, fundamentalmente da verdade. A psiquiatria biológica é um mito, é uma falácia epistemológica e um mito em função de que não há na realidade uma não há na realidade a definição da psiquiatria biológica não indica nada na realidade. Não há um desequilíbrio químico no cérebro como causa de comportamentos desviantes. Há julgamento moral a respeito de comportamentos. Nós podemos nos afastar do sistema da psiquiatria biológica ao divulgar as falácias e as mentiras e as fábulas que, como esse doutor em psiquiatria, assim como Thomas Szasz e todos os antipsiquiatras, estão tentando há muito tempo divulgar. Hoje temos acesso e poder para divulgar a verdade a respeito desse mito e dessa falácia. Cabe a nós, eu tento fazer minha pequena parte aqui como mensageiro dessa mensagem, né, como mensageiro dessa informação, todos nós podemos divulgar e mudar o sistema de poder no qual a psiquiatria biológica hoje exerce, através das falácias e das mentiras que ela conta a respeito do ser humano e seus comportamentos. Mais um exemplo, mais um livro, mais uma pessoa que de dentro está denunciando as práticas e a perspectiva da psiquiatria biológica. Se gostaram do vídeo, quiserem dar like, se quiserem compartilhar, ajudem aí o YouTube
a divulgar mais essa mensagem para mais pessoas. Dúvidas, sugestões, por favor, só colocar nos comentários. Muito obrigado e até a próxima Draja de Antipsiquiatria.